Eita, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós, neste momento, estamos iniciando o nosso estudo bíblico live. Quero agradecer aí a todos vocês e desejar a vocês uma excelente noite, né? Então, eu quero agora, neste momento, pedir para você compartilhar essa live. Você que está chegando, você que chegar aí em um momento, compartilhe a live com seus amigos, né? Seja meu amigo aí no Facebook, no Instagram, dando os últimos reparos aqui. Seja meus amigos aí no Facebook, no Instagram, seja meu amigo aí no YouTube. Para você não custe nada, mas para mim custe muita coisa. Quero também te convidar até daqui 21 horas, nós iniciaremos nosso estudo bíblico 21 horas, né? Hoje é quinta-feira, acho que dia 8, né? Então iniciaremos aqui 21 horas até dar esse período, né? Queremos te convidar a participar dos nossos cultos na nossa igreja aqui em Braslândia, na quadra 8 Norte, lote 115, todos os domingos às 7h30 da noite. Tá certo? Às 7h30 da noite, 19h30. E todas as quartas na minha casa, às 8 horas da noite, né? Na quadra 8 Norte. Por enquanto estamos na quadra 8 Norte, ok? Em Braslândia. Você pode também me ajudar na minha construção da minha igreja. Estamos construindo a nossa igreja aqui em Braslândia, uma igreja grande, uma igreja para 400 pessoas, folgado mesmo. Estamos construindo uma igreja para 400 pessoas. Somos poucas pessoas, somos 20 pessoas, mas estamos construindo uma para 400 pessoas. Você pode nos ajudar com seu dízimo, com sua oferta, né? Na descrição do vídeo, quando terminar a live, né, vou colocar o Pix, que você pode fazer o Pix se você tem o desejo no coração. Se você não oferta nenhuma igreja, você faça isso, né? E também, se você que mora aqui em Braslândia, você pode me ajudar também comprando frango assado, né? Todo sábado, todo domingo eu vendo frango assado, né, para nos ajudar aqui também, ok? E faço entrega aí em Braslândia. Então nós vamos iniciar agora a nossa live. Vamos iniciar a live já iniciou, vamos iniciar nosso estudo bíblico, ok? Nós já estamos aqui, nós estamos estudando o livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 6 de Gênesis, falando de Noé. Nós já falamos uma live, né, sobre a Noé e entendemos aqui a situação, como que foi, que aconteceu, né, que a corrupção humana, como que entrou a corrupção humana, como que o homem corrompeu. Nós vimos de um lado a descendência de Caim, que fazia tudo que era mal perante os olhos do Senhor, e por outro lado nós vimos a descendência de Sem, que buscava o Senhor. As duas descendências se uniram e fizeram o que era errado perante os olhos do Senhor e corromperam, né, o gênero humano corrompeu. E a partir de então, Deus falou a Noé. Somente a Noé, Deus falou, achou graça diante dele e disse que Noé era um homem justo. Ele era um homem íntegro diante de Deus e diante dos seus contemporâneos. Ok? Então Deus pede a Noé que ele faça uma arca. E ele começa a trabalhar essa arca. Então, dentro dessa corrupção, agora nós vamos falar agora dos 120 anos. Né, que fala aqui, em Gênesis capítulo 6, no versículo 3, fala: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Existem duas interpretações aqui para os 120 anos. Uma é mais coerente dentro da palavra de Deus, a outras pessoas, né, dá a entender também algo sobre isso. Vamos lá, né, os 120 anos. Quando em Gênesis aí nós lemos Gênesis 6, 3, né, que nós lemos que
o Espírito, o Deus falou, meu Espírito não contenderá para sempre no homem, e seus dias serão 120 anos, né? Não quer dizer que a idade máxima do homem seria 120 anos, não quer dizer isso. Por quê? Porque o próprio Noé, ele viveu mais do que isso. Noé tinha 600 anos quando começou a construir a arca e terminou com 601, terminou de construir a arca. Né? Então ele tinha 601 quando ele começou, que ele entrou dentro da arca, né? 601 anos. Né? E depois de 601 ele viveu mais, né, 300 anos. Né? Ele morreu com 950 anos. Noé morreu 950 anos. Então, Noé viveu mais 300 anos, 349 anos, né, depois do dilúvio. Né? Então, não quer dizer que o homem teria 120 anos, né? Que fala em Gênesis 9, 29. Gênesis 9, 29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Né? Podemos ver também os descendentes de Sem, né? Os descendentes de Sem, os filhos de Noé. Nós podemos ver os descendentes de Sem, os filhos de Noé, né? Que os filhos de Noé, eles também viveram mais do que isso. Né? Lá em Gênesis, né, capítulo 11, versículo 10, né? Gênesis 11, versículo 10, né, fala que os filhos de Sem viveu 500 anos. Né? A descendência de Sem. Sem viveu 500 anos. Sem, ele tinha 99 anos. Ele tinha 99 anos, né? 100 anos, 99 anos por 100 anos, quando ele quando ele entrou dentro da arca. Né? Então, ele viveu mais 400 anos depois do dilúvio. Né? E morreu com 500 anos. Né? Então, o que acontece? Os 120 anos, né, não quer dizer que o homem passaria a viver 120 anos. Né? O que seria? É uma data aproximada do dilúvio. Né? Uma data aproximada, é a melhor interpretação que nós poderíamos dar, que é uma data aproximada do dilúvio. Né? Dentro de um período, aproximadamente 120 anos, vai acontecer um dilúvio. Porque depois do dilúvio, os pós-diluvianos viveram 500, viveram 400 anos. Por exemplo, Abraão viveu 175 anos, e Abraão é bem depois do dilúvio. Né? Bem depois do dilúvio, Abraão viveu 175 anos. Ok? Então, o que significa esses 120 anos? É fácil também explicar. Né? Lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 32, Gênesis 5, versículo 32, 5, versículo 32, nos fala que Noé tinha 500 anos, quando Deus falou para ele construir a arca. Lá em Gênesis 7, 6 e 7, 11, fala, no ano 600 da vida de Noé, rompeu todas as fontes e as comportas do céu se abriram, então houve copiosa chuva. Então, os 120 anos é a melhor interpretação, né, a mais próxima que nós poderíamos dar, é que a data do dilúvio, a partir de então, né, a partir de aproximadamente 120 anos, né, vai acontecer o dilúvio. Essa seria a melhor interpretação. Mas também o que acontece, nós não podemos ignorar que a partir do dilúvio, né, a população começou a viver menos. O ser humano começou a viver menos. Foi diminuindo a idade do ser humano. Né? Ele passou a viver menos. Né? Por exemplo, lá os descendentes de Sem viveu 500 anos. Né? A outra geração viveu 400, 300. A próxima geração viveu 300, 200. Abraão, a geração de Abraão já viveu 175 anos. Né? Em Salmos capítulo 90, Salmos capítulo 90, versículo 10, nos fala o seguinte, versículo 10 fala assim,
os anos, veja só, em Salmos, né? Já em Salmos já fala o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70. Os anos de nossa vida chega a 70, né? Daí, seguindo fala, ou a 80 para os que têm mais vigor. 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Então são anos difíceis, né? Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Nós voamos, né? A vida passa depressa, nós voamos. Salmos 90, versículo 10, fala que o homem, né, vive 70, havendo muito vigor, 80. O que vai passar disso é um sofrimento. Se a pessoa tiver muito vigor, muita força, né, isso é sofrimento. Passa disso é sofrimento. Então quer dizer que o homem não chega a 120 anos hoje, né? Se fosse 120 anos, né, o homem viveria 120 anos, então o homem agora está vivendo 70, 80. Né? O que nós entendemos aqui, os 120 anos, é a data aproximada do dilúvio. Por quê? Antes de Deus punir o homem, ele dá uma oportunidade para o homem de arrependimento. O homem teria que ver Noé construir a arca. O homem teria que ver Noé construindo a arca para ter essa chance de arrependimento. Né? O homem teria que ver isso. Então o homem presenciou a construção da arca. O homem presenciou a construção da arca durante 100 anos. Né? Durante 100 anos o homem presenciou. Ele poderia crer naquela fé de Noé. Noé, o que é isso? Né? Conta essa história de novo aí para nós. Né? Então, aquelas pessoas poderiam alcançar a salvação. Então, Deus não pune o homem antes de dar oportunidade de arrependimento. Deus deu a oportunidade de arrependimento para o homem antes do dilúvio. No período de 100 anos, no período de 120 anos, Deus deu a oportunidade para o homem de arrependimento. Né? E o homem não se arrependeu. Ok? Agora vamos ver algo aqui muito interessante. O período do dilúvio e o tempo que as pessoas ficaram dentro da arca. Né? Qual foi o período do dilúvio? Quanto tempo durou o dilúvio? E quanto tempo as pessoas ficaram dentro da arca? Vamos ver e vamos estudar essa parte agora, né, do nosso estudo. Nós vamos gastar muito tempo, né, dentro da história de Noé. Não que a live vai ser cumprida. Né, talvez mais uns 2 ou 3 estudos aí sobre Noé. Né? Vamos ver aqui. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Né? Então, nos fala que Deus pediu a ele. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. E ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa dele. Eu os destruirei como a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre, dividida em comprimentos e revistá-la de betume ou de pinche, por dentro e por fora. Né? Faça com 135 metros. A minha Bíblia está falando em metros. Outras Bíblias vão falar em côvado, né? 300 côvado. Né? A minha Bíblia está falando em metros, 120 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, uma medida e
e uma inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas a você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de aves, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que seja conservado vivos. E armazene todo tipo de alimento alimentos para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então Deus dá uma ordem a Noé, né? Deus dá uma ordem a Noé, né? Faça uma arca, né? Na Bíblia atualizada fala em côvado, 300 côvados, né? Aqui fala em metragem, fala 130 metros, né? Mas não vamos entrar nessa discussão qual é esse tamanho, mas está tudo mais ou menos dentro da norma aqui, né? E faça uma porta lateral, uma arca mais ou menos de 150 metros, aproximadamente 150 metros, porque tem outras medidas, né? Tem outras interpretações de outras Bíblias que nos mostram que ela é um pouco maior, 150 metros. Então vou falar 150 metros, né? Que tem uma única porta lateral, Então Noé o fez, né? Então, porque vai cair água, vai cair dilúvio, vai cair água sobre a terra. Então, este é o termo, iniciando, né, esse tema, né? Deus promete o quê? Quantos dias? 40 dias e 40 noites de água, copiosa chuva. Gênesis 7:4 fala, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então choveu 40 dias e 40 noites. Quantos dias choveram? Choveu 40 dias e 40 noites. Choveu 40 dias e 40 noites. Como pode chover 40 dias e 40 noites e inundar toda a terra? Existe uma explicação para isso. O texto nos fala que abriu as comportas do céu e romperam as fontes do abismo, né? Romperam as fontes do abismo. Então a água tanto caiu do céu quanto ela brotou da terra. Somente assim pode inundar toda a superfície da terra, né? Como diz a palavra de Deus, ok? Então quantos dias choveu? 40 dias, 40 noites, né? Quantos dias choveu? 40 dias e 40 noites, né? Agora, e essas pessoas? Qual foi o período que Noé ficou dentro da arca? Ele ficou 40 dias e 40 noites? Não. Né? Vamos entender aqui agora, a partir do versículo do capítulo 7, né? A partir do capítulo 7, no versículo 11, nos fala assim. Esse versículo é de muita importância para você ver quantos dias Noé ficou na arca, ok? Vamos ver então. No dia, capítulo 7 de Gênesis, versículo 11. No dia em que Noé completou 600 anos, essa Bíblia, nova versão internacional, fala e 1 mês e 17 dias. No ano 600 da vida de Noé, 1 mês e 17 dias. Neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas. Então nasceu água, né? Brotou água, todas as fontes das profundezas. Minou água, jogou água para cima, né? Jorraram, né? Profundezas, todas as fontes das grandes profundezas jorraram. E as comportas do céu se abriram. Então, brotou água e desceu água. Tanto veio água de cima quanto veio água de baixo para inundar.
Mas eu quero chamar aqui, fazer uma correção. Talvez foi na impressão dessa Bíblia, talvez foi quando imprimiu essa Bíblia, houve algo aqui. Fala que no ano 600 e 1 mês e 17 dias. Esta é a única Bíblia que eu achei que falou que foi no ano 600, que fala que foi no primeiro mês, 1 mês. Todas as outras Bíblias nos falam no segundo mês. Um ano, no ano 600, do segundo mês aos 17 dias. Então eu vou com todas as outras. Atualizada, né, a corrigida, a linguagem de hoje, né, uma Bíblia agora, Jim Swagger, né, fala no segundo mês. Então nós vamos partir disso, né, no segundo mês. Então, no dia que Noé entrou na arca, foi ao ano 600. Presta atenção para você ver quantos dias Noé ficou dentro da arca. Ele entrou na arca no ano, o quê? 600. No segundo mês, aos 17 dias. Guarda isso. Né? Nesse dia ele entrou, caiu chuva e brotou água. Né? E ele ficou lá. A chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Né? No capítulo 7, versículo 12. 40 dias e 40 noites. Choveu 40 dias e 40 noites. E eles saíram da arca depois que choveu 40 dias e 40 noites? Não, eles não saíram, porque o texto nos fala. Né? Lá no versículo 24, nós vamos ver se ele saiu ou se ele não saiu. Né? Lá no texto, no capítulo 7, do versículo 24, fala: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Então já passou 150 dias. Choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. Até o versículo 24 de Gênesis 7, eles já estão 150 dias dentro da arca. Né? 150 dias dentro da arca. Mas foi só 150 dias que eles ficaram dentro da arca? Também não. Vamos compreender um pouco mais. Né? Lá em Gênesis capítulo 8, versículo 4 fala, versículo 4, Gênesis 8, versículo 4 fala: e no 17º dia, no 17º dia do 7º mês, eles entrou no segundo mês, do 7º mês. Então veja, segundo mês, 3º mês, 4º mês, 5º mês, 6º mês, 7º mês. Eles estão 5 meses. 5 meses dentro da arca. Já está 5 meses. Quando ficou 5 meses dentro da arca, a arca engarranchou no Monte Ararat. No Monte Ararat ela engarranchou. Não significa que eles saíram. Então, ao 5º mês, começou a aparecer os picos do monte. Quando deu 5 meses deles dentro da arca. Choveu 40 dias e 40 noites. Mas a arca, eles permaneceram, né, dentro da arca até o versículo 4, 5 meses. Mas não foi só isso, vamos continuar. E as águas, versículo 5, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. Né? Então eles entraram no segundo mês. Entraram no segundo mês. Então estão dentro da arca até o 10º mês ainda. Né? 5 meses. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Eles já estão 8 meses dentro da arca. 8 meses dentro da arca. Né? Que fala que no 10º mês apareceram os picos do monte, das montanhas. Foi no 10º mês que apareceu o pico do monte. Ao 5º mês ele engarranchou na montanha Ararat. Ao 10º mês começou a aparecer os picos do monte. Vamos ver no versículo 6. Passados 40 dias, veja só, passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse se aparecido, né? Esperando que a terra já estivesse aparecido.
Noé soltou um corvo, mas este ficou voando, dando volta. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Versículo 10. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe de seu bico uma folha nova de oliveira. Né? Então, veja só que os dias estão passando. Foi 40 dias, soltou um corvo. O corvo não veio. Né? Ficou voando e não tinha lugar para ficar. Né? Mais tantos dias soltou a pomba. Né? A pomba foi, voltou, não tinha onde ficar. Né? Mais não sei quantos dias, né? Soltou de novo, dela trouxe uma galha de oliveira. Né? Daí Noé então ficou sabendo que as águas tinham minguado sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias de novo e soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Então da segunda vez a pomba não voltou. E a primeira vez, né, a pomba voltou. A segunda vez ela não voltou mais. Né? Então vamos ver. No primeiro dia do primeiro mês, agora preste atenção aqui. Você vai ver o tanto de tempo que Noé ficou dentro da arca. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Né? Agora, veja, no primeiro dia do ano 601, no primeiro dia do ano 601. Com quantos anos que ele entrou na arca? No ano 600. No segundo mês, 17 dias. Ano 600, segundo mês, 17 dias. Agora, no ano 601, então quais virou o ano? No primeiro mês, no primeiro dia do ano 601, fez aniversário, um dia depois secou a água. Né? Ele entrou com 600 anos, agora já está com 601 anos. Né? Ele está com 601, né? Está quase virando o ano. Daí fala, no primeiro dia do primeiro, versículo 13, do capítulo 8. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram as águas da terra. Então Noé removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Então, quando tinha no ano 601 da vida de Noé, o ano 601 da vida de Noé, abriu a janela do teto. Ele olhou e viu que a terra estava seca. Ele não saiu ainda. Né? Vamos ver. Agora no versículo 14. No 27º. Agora veja só. No 27º dia do segundo mês. No 27º dia do segundo mês do ano 601. Eles entrou no 10º dia, no 17 dia do ano 600, no segundo mês. 17, eles entrou 10, como se 10 do 2 do 600. Agora já é 27. Já é 27 do 2 do 601. Então virou um ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias eles já estão dentro da arca. Foi quando então Deus pediu para que eles saíssem da arca. Então disse Deus a Noé: saia da arca você e sua família, a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. Né? Então, veja o seguinte. Quanto tempo eles ficaram na arca? Quanto tempo foi o dilúvio?
né? O dilúvio durou o quê? 40 dias e 40 noites. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Mas quanto tempo Noé ficou dentro da arca com sua família? 1 ano e 10 dias. Aos 17 dias, eu falei errado lá, aos 17 dias do segundo mês do ano 600, eles entraram dentro da arca. Aos 27 dias do segundo mês do ano 601, eles saíram dentro da arca. 1 ano e 10 dias. Né? É muita coisa dentro de uma arca, dentro de um caixote. Né? É muita coisa. Né? Então foi aí, né? Noé e sua família ficaram 1 ano e 10 dias dentro dessa arca. E só saíram quando Deus falou, saia da arca. Né? Saia da arca. Eles não sabiam que ia ficar 1 ano e 10 dias dentro da arca. Né? Só vai haver um dilúvio, pronto. Né? 40 dias e 40 noites choveu e brotou água. Né? Inundou a superfície da terra. Né? Inundou a superfície da terra. Né? Toda a superfície da terra com a água. Por quê? Caiu e brotou. E eles ficaram dentro da arca 1 ano e 10 dias. Né? Então, prosseguindo ao nosso estudo, nós precisamos compreender a história de Noé para poder a gente entender as outras coisas. Né? Vamos falar do caráter de Deus agora. Deus é santo e exige que o homem seja santo. Né? Existem versículos que são chave para o nosso estudo. Quais são esses versículos? Né? Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Daí fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Dentro deste texto, o gênero humano, né, é pecador, o homem é pecador. Né? Quem fala que não é pecador, né, está já pecando. Por quê? Já está pecando. Porque, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O versículo da Bíblia fala, aquele que não falar que não tem pecado, já mentiu, porque tem pecado. Né? Já está pecando porque tem pecado. Então, dentro desse texto do gênero humano, né, o humano é pecador, que todos nós pecamos, você peca, eu peco. Né? Deus pune o pecado com o quê? Com morte. Né? Deus pune o pecado com morte. Né? O homem, ele é punido com morte. Deus tem nojo e ódio do pecado. Né? Resolve o que? O que? Destruído da terra, né? Com água. Né? Mas o que acontece? Deus, da mesma forma que tem nojo, não aceita o pecado, ele também dá uma oportunidade para o homem ser salvo. Nesta época, a oportunidade da salvação era o que? A arca. Aquele que, vendo Noé construir a arca e acreditasse, cresce que viria o dilúvio, o que aconteceria? Essa pessoa entrasse dentro da arca, essa pessoa seria salva. Né? Mas precisava reconhecer o seu erro, né? O seu pecado. Então, dentro desse caráter, desse texto, né, Deus, né, do caráter de Deus, né, Deus não julga o homem da noite para o dia. Você tem que entender, mas por que Deus destruiu toda a humanidade com o dilúvio? Porque Deus destruiu tudo. Mas Deus não julga. A palavra de Deus já nos fala que o pecado gera morte. Desde o princípio lá de Adão e Eva, o que aconteceu? Né? Deus falou, o dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Né? E morreu. E a morte passou a viver na vida do homem. Então todo homem precisa morrer. Eu preciso morrer. Você vai morrer. Se Jesus não voltar até lá, eu vou morrer e você vai morrer. Todos nós vamos morrer, porque nós somos pecadores. Nós precisamos pagar pelo nosso pecado através da morte, porque senão nós vamos viver eternamente dentro do pecado. Nós viveríamos eternamente dentro do pecado. Nós não podemos viver eternamente dentro do pecado. Nós precisamos morrer, né, para receber um novo corpo, um corpo sem pecado, um corpo sem defeito. Né? Então, mas antes de Deus punir o homem com pecado, punir o homem com a morte, Deus dá oportunidade para o homem de arrependimento. Né? Deus deu oportunidade para Adão e Eva, fazendo aquela roupa de pele. Ele falou assim, ó, você aceita essa roupa de pele? Né? A partir que o homem, Adão e Eva, aceitou aquela roupa de pele, ele passou o quê?
ele passou a crer em Deus e foi perdoado seus pecados. E com certeza hoje está no céu. Né? Da mesma forma, Caim pecou e Deus foi lá conversar com Caim, mesmo dentro do pecado, mesmo ter matado o seu irmão. Né? Só olha, se você proceder bem, é certo que você vai ser aceito. Né? Da mesma forma, em Noé, Deus falou com o homem. Né? Deus falou, faça uma arca que vou destruir toda a raça humana. Se aquelas pessoas estivessem ali, cresce em Noé, você não, realmente vai acontecer um dilúvio, Deus falou com você e nós queremos ser salvos, né, também ajudaria aquela arca ali na construção, eles entrariam na arca e seriam salvos. Né? Então, antes de Deus punir o homem, Deus dá a oportunidade de arrependimento. Né? Deus deu a oportunidade de arrependimento. Então, arrependimento. Podemos até perguntar, por que Deus destruiu a humanidade? Já vimos, né, por causa do pecado. O preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está dando, né, a oportunidade para arrependimento. E quando morremos com Cristo, né, nós vamos viver com Cristo. Quando nós morremos sem Cristo, nós vamos viver sem Cristo eternamente. Né? Então, nós vamos parar aqui para o nosso estudo hoje, porque nós vamos entrar em outros temas. Né? Nós vamos entrar em outros temas, né, que hoje vai ser, para que nós não confundamos alguma coisa aqui, tá bom? Então, que Deus abençoe você que participou do nosso estudo, né? E quinta-feira nós temos mais estudo, tá bom? Às 21 horas, né? Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. Quanto tempo Noé ficou dentro da arca? 1 ano e 10 dias. Né? Deus dá oportunidade para o homem para arrepender antes de punir. Né? O homem não pode se salvar. O homem não salva você sozinho. Você não se salva sozinho. Né? Você precisa de Jesus para a salvação. Você precisa de Deus para a sua salvação. Você é incapaz de se salvar. Eu sou incapaz de me salvar. Eu preciso de Jesus Cristo para que eu possa alcançar a salvação. Amém? Que Deus abençoe você. Você compartilhe essa live com alguém. Manda para alguém, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Mande essa live para alguém aí, né? E Deus vai estar te abençoando. Tá certo? Seja meus amigos aí no Instagram, seja meus amigos aí no YouTube, no Facebook. Vai deixar o link da descrição aí. Né? Você quer me ajudar a construir a minha igreja, você traga seu dízimo, sua oferta, você que não tem um compromisso com uma igreja, né? Traga seu dízimo, sua oferta. Né? Vou estar colocando aí o Pix na descrição do vídeo aí, se você quiser fazer isso. Né? Quero te convidar a participar dos nossos cultos, todos os domingos, às 19h30, aqui em Braslândia, na quadra 8 Norte, lote 16, na lote 115. E todas as quartas-feiras nós temos célula, né, na minha casa, quadra 8 Norte, lote 168. Além disso, você poder dar o seu dízimo, sua oferta, você pode também, que é de Braslândia, comprar um frango assado. Todo sábado, todo domingo eu vendo frango assado. Né? Entrego aqui em Braslândia, ou você pode pegar lá no local, lá na igreja, quadra 8 Norte, lote 115, ok? Que Deus te abençoe. Muito obrigado a todos que participaram da live aí, né? Todos vocês, Oliveira, né? A Raissane, né? A Raquel, Matos, a Andréia, né? O meu sogro teve aí, não sei se já saiu, né? O Júnior, né, que não sei se está entrando agora. Deus abençoe todos vocês da live aí. Né, e outras pessoas, Odila, eu acho que, não, Osmarina, Marques, Deus te abençoe, né, em nome de Jesus. Compartilhe a live, Deus te abençoe.